Então, o que é a simetria? O estudo do posicionamento de uma curva de frequência em relação à curva normal. Curva normal, que é uma curva que a gente vai estudar muito aí quando a gente começar a probabilidade, que é muito usada aí na estatística e descreve aí o comportamento de vários fenômenos, de vários eventos, vamos falar assim. Ela tem esse formato aqui, ó. Ela é simétrica em relação aos valores da média, da moda e da mediana, porque nesse caso aqui as três coincidem. A média, vou colocar o x barra aí, igual a mediana, é igual a moda. Então, se a distribuição for simétrica, a média é igual a mediana e igual a moda, tá bom? Desde que a gente tenha só uma moda aí nesse caso, a distribuição tem que ser unimodal. Então, para verificar se uma distribuição é simétrica, a primeira coisa que você pode observar é se a média coincide com a mediana e com a moda. Outra forma é você analisar a distribuição de frequência e verificar se ela é simétrica em relação à média, a mediana e a moda. Quer dizer, o comportamento antes da média e depois da média vai ser igual, né? Como se fosse espelhado aqui em relação a esse ponto do eixo. Esse é o comportamento da curva normal. Isso a gente vai estudar muito ainda, a curva normal. Quase todos os tópicos aí, depois que entra em estatística inferencial, a gente fala da curva normal, né? Mas pode ser que a curva seja assimétrica, ó, e aí o primeiro caso é a curva que é assimétrica positiva, ou ela tem assimetria à direita. À direita, porque a cauda da curva aqui está para o lado direito, por isso assimetria à direita, ou então assimetria positiva. Nesse caso, a média ela vai ser maior que a mediana. Eu estou olhando isso aqui no eixo X, ó, maior que a mediana e a mediana maior que a moda. Então, para a simetria ser positiva, para verificar se a simetria é positiva, eu posso verificar se a média é maior que a mediana, maior que a moda. Ou verificar o posicionamento da distribuição do gráfico da distribuição de frequência. Se a frequência for maior no começo da distribuição, antes da metade, né? Tem gente que fala assim, antes da metade, se a frequência for maior, então a simetria vai ser positiva. E o outro caso é quando a simetria é negativa, ou a simetria à esquerda. À esquerda porque a cauda da curva está para o lado esquerdo, ó. Nesse caso, a média é menor que a mediana e menor que a moda. Então, para a simetria ser negativa, para você verificar se a simetria é negativa, você pode verificar se a média é menor que a mediana e a mediana menor que a moda. Ok? Vamos lá para o exercício número 10 aí da lista. A tabela de frequência do número X diário de falhas registradas na versão beta de um sistema operacional é mostrada abaixo. Então aqui a gente tem o número de falhas, ó, 0, 1, 2, 3 ou 4 ou mais falhas, e a frequência absoluta, que é o número de vezes que essas falhas aconteceram, ocorreram. E aí no item 1 ele fala: o número médio diário de falhas registradas foi superior a 1,4 falha. Então, no item 1, quero saber a média. Como é que a gente encontra a média em uma distribuição de frequência? Ó, cada valor você multiplica pela frequência. Então, é 0 vezes 60, 1 vezes 100, 1 vezes 100, 2 vezes 80, 3 vezes 50, 4 vezes 10.
tudo dividido pelo somatório da frequência, que nesse caso aqui é 300. Então, resolvendo aí no numerador, a gente vai ter 0 mais 1 vezes 100 é 100, 2 vezes 80, 160, 3 vezes 50, 150, 40, 4 vezes 10, 40, tudo dividido por 300. Somando tudo, a gente tem 450 dividido por 300. Isso é igual a 1,5 falha por dia, né? Ele fala que é superior a 1,4. Então, certo. E olha que na última linha aqui eu coloquei só o menor valor, porque ele fala 4 ou mais. Então, eu coloquei só o 4. E isso já foi suficiente para a média ser 1,5. Então, o item 1, certo. Item 2. A mediana e a moda de x são iguais, e a distribuição do número diário de falhas registradas é simétrica em torno de 1. Olha só, sem encontrar a média e a mediana, dá para a gente verificar aqui que a distribuição não é simétrica. Ó. Antes do 1, que está aqui nessa linha, só tem o 60. Depois do 1 tem 3 valores aqui, 80, 50 e 10, diferentes, né, do 60. Então a distribuição não é simétrica. Para ser simétrica, o que vem antes e o que vem depois do ponto que ele quer, que nesse caso aqui é o 1, deveria ter os mesmos valores. Se você quiser traçar o gráfico dessa distribuição aí para visualizar que não é simétrico, você pode colocar aí os valores. Ó. No primeiro valor, 0 está associado à frequência 60. Então vamos supor que o 60 esteja aqui. Ó. Então esse é o primeiro ponto. O 1 está associado ao 100. O 1 tem frequência 100. Vamos colocar aqui em cima. O 2 tem frequência 80. 80 aqui no meio, entre o 100 e o 60. O 3 está no 50. O 4 ou mais vai estar aqui no 10. Ó. Então, traçando aí mais ou menos o gráfico, ó, a simetria fica positiva, né? A simetria positiva, a cauda da curva está para o lado direito. Não é simétrica, como diz aí no item. Então, o item 2, errado. Beleza? Seguindo. Item 3. Considerando hipoteticamente que uma empresa de consultoria e marketing tenha proposto um indicador Y que expressa os prejuízos à imagem do fabricante do software devido à ocorrência das falhas, em que y é igual a 10 menos 0,1x, nessa situação a variância de y será igual a 1% da variância de x. Olha só, aqui a gente está relacionando duas variáveis, a variável x, que é o número de falhas, e a variável y, que é a imagem do fabricante do software devido à ocorrência das falhas. Eu não sei quanto é a variância do x, a gente não calculou aqui, nem precisa. Mas vamos supor que seja sigma ao quadrado, né? Que é o que a gente normalmente usa aí para representar a variância. Aí, para sair dessa variável x e descobrir o prejuízo à imagem, olha só, o que foi feito, né? Qual é a função que relaciona essas duas variáveis? Y igual a 10 menos 0,1x. Então, para sair da variável x e chegar na variável y, o que eu fiz? Ó, primeiro eu multipliquei por menos 0,1, e depois somei 10.
Essa foi a continha que a gente fez para sair do x e chegar no y, né? Eu multiplico por menos 0,1 e depois eu somo 10. Essas operações, multiplicar por menos 0,1 e somar 10, vão influenciar a variância, quer dizer, vão alterar a variância da variável x? Sim. Como que altera? Só altera a variância, nesse caso, a multiplicação. A soma não altera a variância, nem o desvio padrão. A soma altera a média, mas não altera a variância nem o desvio padrão. Então eu tinha uma variância aqui do x, a variância do x era sigma ao quadrado, aí eu multipliquei por 0,1, multipliquei a variável x por 0,1, somei 10 e encontrei a variável y. Como eu disse, só a multiplicação que vai influenciar a variância. E como é que influencia a variância? Como é que a gente faz para encontrar a nova variância? Se eu multipliquei a variável x por 0,1, para encontrar a nova variância, eu vou também multiplicar por 0,1 mais elevado ao quadrado. Eu multiplico por 0,1 ao quadrado. Então, a variância do y vai ser 0,1 ao quadrado vezes a variância do x, que eu representei por isso aqui. Ó. E 0,1 ao quadrado é 0,01. Em porcentagem, ó, multiplicando por 100, dá 1%. Ou seja, a variância do y ela vai ser 1% da variância do x. E o item está correto. Ok? Então lembra isso. Ó. Que operações que influenciam a variância? Só a multiplicação e a divisão. As outras não. Item 4. Em 2% dos dias de observação, não foram registradas falhas na versão beta do sistema operacional. Os dias que não foram observadas falhas foram esses 60 aqui. Ó. Se o total de dias é 100, eu quero saber 60 é quantos por cento de 100, né? Você pode fazer uma regra de 3, por exemplo, 300 está para 100%. 60 está para x, pode ser assim. Então vai ficar 300x é igual a 60 vezes 100, que dá 6.000. Então o x é 6.000 dividido por 300, dá 20%. Quer dizer, não foi em 2% dos dias, foi em 20% dos dias que não houve falha, quer dizer que houve 0 falhas. Ok? Item 5. Considerando que a probabilidade de que um sistema operacional registre mais de 10 falhas em um dia seja igual a 0,01, será correto esperar que ao longo de 300 dias, em pelo menos 2 dias, sejam registradas mais de 10 falhas diárias desse sistema operacional. Olha só, aqui a gente tem uma questão de probabilidade que se encaixa lá no conteúdo de distribuição binomial de probabilidade. Por que binomial? Porque aqui a gente só tem 2 resultados possíveis. Ó. Ou ocorre mais de 10 falhas em um dia, ou não ocorre mais de 10 falhas. E a probabilidade de ocorrer mais de 10 falhas é 0,01. E o total de dias é 300. E quando ele fala é correto esperar, ele está querendo encontrar a esperança dessa... Qual é o valor esperado nessa distribuição de probabilidade, né? Isso aqui, então, é a média. Então, se eu tenho 300 dias e a probabilidade é 0,001 em cada dia, quando eu multiplico os dois, ó, vai dar 0,3 dias. Quer dizer, dá menos de um dia. E aqui ele fala em pelo menos 2 dias, de 2 para frente. Então, errado